Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos vocês que estão nos assistindo. Eu sou a Haura Hassan Gharib, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pelo Centro Islâmico no Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Estamos no mês do nascimento do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele e sua purificada família, e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. E para celebrar esta ocasião, organizamos programas especiais para vocês, telespectadores e ouvintes do canal da Ressala, em que iremos debater e dialogar com lideranças religiosas sobre assuntos muito relevantes para a nossa vida social. No programa de hoje abordaremos um tema muito importante, que é a justiça igual para todos. E para falar sobre esse assunto, temos a grande satisfação e alegria de receber o nosso querido convidado, doutor Padre Marcial Massaneiro, que é teólogo e docente da PUC Paraná. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se você quiser saudar os nossos queridos ouvintes, por favor. Obrigado, Haura, pela oportunidade e também para todo o Centro Islâmico pelo convite. Assalamu alaikum para todos, né? Que a paz esteja com todos. É uma alegria estar aqui para um tema que toca todas as pessoas, né? Que tem um senso de cidadania, de justiça, de dignidade, porque a justiça, o bem comum e a construção da paz, com essas bases, toca a todos. É uma construção humana e todas as religiões, né, devem colaborar para esse propósito. Com certeza. Bom, a editora islâmica Ressala lançou um livro sobre a biografia do profeta do Islã, de autoria do grande sábio Seyyed Sharif Sayyed, que fala desde a vida do mensageiro de Deus até o seu governo e algumas das principais passagens de sua vida. É um livro completo, recomendado a todos aqueles que têm interesse em conhecer a vida do profeta Muhammad, e que, inclusive, o nosso querido convidado recebeu um exemplar desse livro e poderá nos falar mais adiante a respeito de sua leitura e opinião sobre essa grande obra. Um dos capítulos do livro fala a respeito da justiça, fazendo referência a um episódio que ocorreu na época do profeta Muhammad, em que um homem muito amado por ele intercedeu por uma ladra, que era das famílias nobres daquela época. O profeta recusou essa intercessão e naquela noite ele discursou e disse: os povos antigos foram castigados, pois quando alguém da nobreza roubava, era inocentado, e quando um fraco roubava, era punido. O profeta Muhammad pregava justiça igual para todos, e dizia, em forma de hipótese, se fosse minha filha Fátima roubar, receberá sua punição como todos. Com este episódio, entendemos que uma das principais bases da vida é a justiça. Ela deve ser vivida e aplicada sobre todos, independente de suas raças, etnias, classes sociais e até mesmo religiões. Se quisermos viver a paz em nossas vidas e sociedades, temos que começar plantando a justiça, pois, como se diz em uma nobre tradição, é plantando justiça que se colhe a paz. A paz é uma consequência da justiça e só será alcançada quando os cidadãos e o Estado viverem a justiça o máximo que puderem e a aplicarem em todos os setores da vida econômica, política e social. Padre, hoje em dia esta situação é bem visível em nossa sociedade. A elite e as classes políticas têm certos privilégios e mordomias e vivem sobre as custas do povo. Minha pergunta para o senhor é: o quanto esta desigualdade e injustiça podem afetar a vida social no mundo e se estes privilégios podem, de fato, distanciar as pessoas de uma vida digna que traz paz e conforto? Por favor, padre. Bom, de novo, boa tarde a todos e todas, né? Em todas as épocas, a gente viu no processo, né, de construção das sociedades
mudanças culturais históricas muito grandes, não é? Por exemplo, Haura, quando você fala a citação de Muhammad, e está aqui no livro que eu li e apreciei, nós estamos ali ainda na passagem, né, da sociedade árabe de base tribal para depois os regimes de governo, né, do período medinense, mecano. Então a gente nota muito interessante, mesmo nas culturas de base tribal, de clãs, de pequenos comércios, que ainda não tinham consciência de nação como nós temos agora, e isso acontece também com os povos da Bíblia, que são semitas, como os árabes, do mesmo cenário, né? Mesmo assim, antes da construção da nação e do sistema jurídico como nós temos hoje, o poder judicial, a legislação, os congressos, já havia uma base, que é a ética, né? Então, é isso que eu queria partilhar um pouco aqui, a base ética que liga as noções de justiça ao valor e aos direitos da pessoa. Depois da base ética, você tem sistemas políticos, né, como na República os três poderes, o judiciário é um, e, finalmente, nós temos um terceiro fator, além da ética e da política, que é a economia. E aí nós temos alguns elementos que são problemáticos. Por quê? Porque a ética orientada para a pessoa humana, o valor e a dignidade da pessoa como sujeito de direitos e deveres, a ética vai estabelecer alguns critérios permanentes. Muhammad, por exemplo, ele cita um princípio muito interessante, né, que é o princípio ético da equidade. Roubar é roubar, seja uma pessoa da elite, seja um pobre. E aí a ética vai dizer o seguinte, que dependendo do condicionamento e da necessidade, é muito mais grave alguém da elite roubar por especulação ou corrupção no mercado do que uma pessoa pobre, carente, que está com a família passando fome, se sentir forçada a roubar uma galinha, um pedaço de pão, né? Então você ainda tem, diante da ética, um pensamento assim, tem condições que atenuam o crime, tem condições que agravam, mas isso tem que ser discernido, colocado de modo equânime, ou seja, os mesmos critérios com atenuantes e agravantes a gente aplica a todos, a depender e a exame da gravidade do fato, né? Obviamente, existem níveis, né? Um pequeno roubo e um assassinato, claro, né? O assassinato e a corrupção, né? Hoje, no sistema nosso, a corrupção também mata, né? Quando a gente rouba dos orçamentos públicos, que são para o bem comum do povo, a começar dos mais simples, dos mais carentes, aquilo que se rouba de um lado mata do outro, porque tira da saúde, da educação, causa acidentes, enfraquece a infraestrutura. Então, de fato, para nós que somos homens e mulheres crentes, sobretudo aqui da tradição de Abraão, sejam cristãos, muçulmanos ou judeus, é muito importante, sem falar de todos os outros, mas estou me colocando nesse grupo que se entende, né, monoteístas, de religião abraâmica. Nós temos um conteúdo muito antigo, muito ancestral, né, já antes do Corão, do Alcorão ser escrito, havia um mínimo de acordo jurídico e moral para as tribos conviverem, mas isso foi aprimorado e hoje para nós é muito claro que é importante uma base ética para o direito. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai também ter leis equânimes. Porque, senão, a gente pode cair nos extremos, como às vezes acontece ao longo da história, de até mesmo a legislação não ser equânime, né? E ela permitir subterfúgios para privilégios, para a corrupção dos sistemas judiciários, e isso a gente tem que cuidar muito. Me parece que hoje nós estamos num tempo em que as legislações se aprimoraram, e sempre há um debate e a gente tem que participar, né? Porém, a gente tem, eu acho, um conflito entre o que a economia pode garantir para as pessoas e o que a ética deve garantir. Então, muitas vezes, os princípios éticos estão aí, mas a gente, na economia, continua tendo um espaço de influência muito grande, da distinção de classe, obviamente, né? Então, a gente vai para um bairro rico, está lá o lixeiro no seu lugar, o saneamento bem colocado, e vai numa periferia, e é o mesmo governo da mesma cidade, da mesma política pública, mas não se exerce com o mesmo cuidado.
E às vezes isso não é consciente. É um mal habitual dos sistemas de governança, mas a gente tem que tornar isso consciente e ter ações positivas, sendo sujeitos, liderando, né? E não fazendo no sentido meramente agressivo, né? Como se fosse uma rebeldia. Não, a gente faz isso porque é justo. E por quê? O que é um bem para uma pessoa se entende que é a construção do bem comum, né? Uma periferia que é bem atendida é aquela sociedade toda que se beneficia, né? Senão, a diferença de classes vai nos levar a um momento de conflito social, como a gente vive, de fato, hoje, né? E ali se instala muita violência, né? O mundo já tem violência que chega muito pior quando vem, né? Por questões de classe, de falta de equidade. Eu acho isso muito importante, inclusive, queria até lembrar que em hebraico, justiça é tzedakah, em árabe tem palavras até parecidas, com a mesma radical, mas é muito interessante que aquilo que é juízo em hebraico, que é din, em árabe é a própria religião. A própria religião é um ajuizamento, é um caminho, uma relação com Deus que quer ser justa, equânime, transparente, bem posta. Então, din, em hebraico, é o juízo, o discernimento, uma sentença, e em árabe a mesma palavra tem um sentido que expressa um pouco a religião em geral, né? Din. E é muito interessante. E quem é que é o santo? Quem é que é o homem e a mulher bons, que agrada a Deus? O Alcorão, se não me engano, é na segunda surata, a Baqara, que fala que a verdadeira piedade não é porque você reza ao Oriente, ou você reza ao Ocidente, ou se inclina para cá e para lá. A verdadeira piedade é crer nos livros, nos profetas, no juízo, é viver a equidade, é não se esquivar de ajudar o seu próximo, é pagar a esmola dos pobres, né? A taxa dos pobres, né? Zakat com correteza, né? É procurar viver a misericórdia. Quantas vezes isso está no Alcorão? Do modo também que está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E, de fato, essa ideia de que você tem que implantar a justiça e a paz é um dos resultados, isso é verdade, isso não é uma tese banal. Isso a experiência mostra. E de povos muito antigos, antes da gente ter os modelos de república. Então, é um valor muito interessante e acho que, para nós que temos a percepção ética do valor da pessoa, um outro elemento também que o Islã destaca, e nisso nós cristãos convergimos, é que o valor da pessoa humana como um sujeito de direito, um sujeito da verdade, um sujeito do bem, que constrói o bem comum, esse valor é posto antes da nacionalidade, antes da raça ou etnia, não é? De modo que Muhammad dizia muitas vezes que não há diferença entre um árabe e um persa, um árabe e um não árabe, e muitas vezes os combates que a gente teve entre reinos cristãos, muçulmanos e situações judaicas não foram pela religião, mas pela politização, por questões de Estado. Mas eu me lembro que, nesse sentido, também nós cristãos temos que fazer o quê? Uma purificação da memória, né? Estudar a religião do outro, estudar as escrituras e perceber o quanto, no seu conjunto, né, a gente tem elementos fundamentais e próximos até para uma parceria, né? Que dentro de um Estado livre, eu cristão, você muçulmano, outro de outra crença, pode dizer, em função do bem comum da pessoa humana, todos nós podemos estar juntos para defender aquilo que é justo. Sim, só confirmando, padre, o versículo que você citou na sua fala a respeito... 277? Isso, da surata al-Baqara. Isso, versículo 177. Ah, 177, não 277, eu sempre me confundo. A virtude não consiste só em que orientais vossos rostos até ao levante ou ao poente. Isso. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. Ainda falando em referências, padre, inclusive tem uma na Bíblia Sagrada, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Ou seja, a palavra fruto está aqui para mostrar
que a justiça nasce e surge a partir de uma semente, e esta semente é a paz. O fruto é o resultado. Primeiro plantamos para depois colher os frutos, o que significa que paz e justiça estão ligados. E uma Sim. outra referência no Alcorão Sagrado, capítulo 49, versículo 13, diz: sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente a ele. E também há 3 referências nas tradições do profeta que dizem: a primeira, todos são de Adão e Adão é de terra. A segunda, as pessoas são iguais como os dentes de um pente. E a terceira, que você também muito bem lembrou, não há nenhum privilégio de um árabe sobre um não árabe, ou de um negro sobre um branco, exceto no temor a Deus. Então, todas essas referências reafirmam que para Deus todos somos iguais, nos diferenciamos um dos outros apenas pela temência a Ele, o Todo-Poderoso. Padre, eu gostaria de voltar um pouquinho agora no tópico do livro, a biografia do profeta do Islã. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse livro, qual a impressão que você teve ao ler ele e se você recomendaria essa leitura, por favor. Então, essa obra eu começo agradecendo, né, pela coordenação do Centro Islâmico, que da parte da editora teve a gentileza de me enviar, está aqui a obra, né? Sim. Ela é uma obra muito cuidada, eu queria até dar os parabéns para a equipe editorial, uma obra feita com esmero, com cuidado. Então, a diagramação, não é? A apresentação, a tradução, os textos árabes colocados junto, não é? Então, nesse sentido, a gente recomenda. O que eu percebo é que é uma obra peculiar, é uma obra que nasce, né, da abordagem religiosa, que toma a sério a religião. Não é uma obra de historiografia, não é uma obra de exame crítico de fontes, inclusive as fontes são as melhores, porém você não tem a citação direta de todas, porque a obra tem uma abordagem religiosa. É a visão religiosa que inclui a ética, a história, a personalidade do profeta, trabalha muito bem as fontes corânicas e as fontes da Suna, não é? Agora, nesse sentido, é confiável, é uma obra de muita informação. Eu recomendo para estudo. Se alguém quiser conhecer a historiografia, as fontes usadas na obra, aí é uma questão de estudar um pouco além, né? De estudar dentro da tradição que representa, eu acho que é da Shia, não é? Sim. Então você tem, aí para quem estuda um pouco, vai descobrindo que a Suna tem os volumes que a tradição xiita acessa mais, diferente de outras linhas, não é? Que há uma percepção muito interessante sobre a questão da descendência de Muhammad. Então, são questões que o livro propõe, porque o livro é honesto, o livro é um discurso religioso, histórico, biográfico, né? E é posto dentro da tradição xiita. Então, eu acho que é uma obra de valor, eu fiquei muito feliz de recebê-la e coloco ela nesse sentido, uma obra dentro de uma edição religiosa, né, que quer se propor para o conhecimento, para a divulgação, e as pessoas podem ler e estudar, e se por acaso alguém tiver uma abordagem mais acadêmica, mais científica, a própria comunidade muçulmana também sabe de obras de referência. Né? Sim, por exemplo, alguns autores citados aqui, são autores que são pensadores renomados, têm outras obras. Então, é um livro de um primeiro contato competente, interessante, que pode despertar, né, outras perguntas. Eu digo isso porque eu estudo o Islã há mais de 20 anos, né? Então, eu tenho muita... Só de edições do Alcorão em várias línguas com estudo, eu devo ter uns 10. Né? Então, aqui, eu quando leio, eu digo, isso aqui é da Suna, isso aqui já é do Alcorão. Mas eu acho que, por uma primeira apresentação, né, para ter uma biografia documentada, é bem interessante e permite uma visão coerente com os vários aspectos da vida de Muhammad. Ficamos felizes em ouvir isso de você, padre, é uma honra, né? Estamos, então, chegando ao fim de mais uma live. Gostaria de agradecer novamente a participação do padre Marcial Massaneiro, que nos concedeu o seu tempo, e também da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica dessa live. Não esqueçam de curtir e compartilhar a live com seus familiares e amigos.
Se inscrevam no canal da Ressala e ativem o sininho de notificação e não deixem de adquirir esta grandiosa obra, que é inédita e única, Muhammad, a biografia do profeta do Islã. Obrigada a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Paz para todos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe todos e todas. Igualmente.